Bem-vindos a mais um. Estou aqui hoje com um convidado, inclusive. Mas antes de falar do convidado, o tema, né, que você viu no título aí, mas mesmo assim eu estou comentando. E a gente vai falar de Cavaleiro do Zodíaco. Tudo. Desde os animes, live actions, games. Tudo relacionado a Cavaleiro do Zodíaco que a gente vai citar aqui. Até aqueles bonequinhos, né? Eu, inclusive, não tá aqui agora comigo, mas eu tenho dois bonecos, um do Ikki e o do Mood Ares, mas não está aqui, infelizmente. Mas enfim, vamos relembrar. Vai ser um papo nostálgico pra vocês, né? Comigo está aqui o Rider Sky aqui abaixo, né? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao mais um aqui podcast na rádio, né? E hoje aqui estamos aí, o Noob Wolf falou aí, nosso convidado, daqui a pouco vai se apresentar aí, então aguarde um pouquinho. Então, esse é um tema bacana, Noob. Então, assim, eu tenho meu gosto pessoal, não, eu prefiro eu vou contar no correio, vamos deixar chegar. Eu tenho minhas críticas, mas hoje um tema é bem interessante. Então, vamos bater aquele papo bacana aí. E, Noob, vamos ao nosso convidado aí. Tudo bem, se apresenta aí pra galera. Pessoal, peço perdão, é porque hoje os meus alunos deram uma queda no meu telefone e ele tá, né, eu não tive tempo de mandar arrumar. Bom, vou me apresentar, eu sou o Marcos Vinícius, né, sou professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, né, sou professor regente há cerca de 4 anos e sou um fã incondicional de Cavaleiros do Zodíaco, né, assisti na extinta TV Manchete, não interessa a minha idade a vocês, tá? Acho que é de ninguém, é tudo velho já, relaxa. Não, tô brincando, eu tenho 39 anos e tenho muito orgulho de ter feito parte ter assistido, né, esse anime maravilhoso que contribuiu tanto de forma significativa, né, e positiva, inclusive, para essa geração 80, 90 e talvez até os anos 2000 aí. Beleza. Então, bem-vindo aí, Marcos. Obrigado aí pela presença. E é isso, gente. Hoje a gente tem muita coisa pra falar. Vamos falar de forma descontraída. A gente não vai ser técnico aqui, a gente não vai falar detalhes, falar, o anime foi criado por tal pessoa, começou assim, assim, assado. Não. Só vamos dar nossa opinião, falar as sagas que a gente prefere, se a gente assistiu os outros animes, live actions e etc. Filmes também, né? Enfim. Bom, eu quero começar com o Rider Sky, que ele falou que tem uma opinião um pouco controversa, então bora já começar polemizando. Vai, Rider Sky, manda bala. Então, eu posso falar assim como acho que todo mundo aqui lembra da Rede Manchete, quem não conhece a Rede Manchete está ouvindo aí, foi uma grande emissora. Hoje a Rede TV comprou toda a questão do sinal, então se você vê a Rede TV, é ali, a gente lembra da Rede Manchete. Então, infelizmente, só que não é a mesma coisa. Nem se compara a Rede TV com a Rede Manchete, gente. A Rede Manchete era concorrência pau a pau com a Rede Globo. Dia inteirinho passando anime, tokusatsu e tudo, né? Exatamente. E novelas de qualidade. Então, assim, enfim, um canal top. Então, assim, pra gente que é década de 90, cara. A criança da década de 90, acho que a gente ainda vai lembrar com muita coisa de nostalgia. Hoje você não compara o que a galera tem hoje, né? Mas antigamente a televisão. Eu lembro que eu tava estudando no pré lá em Minas Gerais. No pré, fui morar na cidade. E, cara, em 94, quando eu escutei aquela abertura. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral, e o inimigo é demoníaco. Cara, velho, aquilo ali explodiu a mente de todo mundo ali. Eu, sinceramente, falo pra você, foi a melhor coisa que aconteceu, Noob. Eu lembro assim, e o que é isso? Eu já tava emocionado tinha os Jaspion, né, tinha Cybercops. Aí veio Cavaleiros do Zodíaco com aquela coisa assim, espetacular, com aquela sensação de, cara, isso é muito bom. É uma coisa que não tinha, sabe? Não tinha desenho americano, não tinha esse desenho, sabe? Cavaleiros do Zodíaco pegou a galera assim, porque pela essência, cara. Se você analisar todo, eu vejo assim, Cavaleiros do Zodíaco assim, o que acontece na minha vida é o seguinte, eu morava na casa da minha tia e era com muita gente. Então assim, eu assistia o que o povo assistia. Quando você mora na casa dos quando você tá morando assim, na casa do... Você tá na casa dos outros, você tem que assistir o que os outros assistem, né? Aí fui morar com meu pai. Só que chegando lá em 95, Cavaleiros do Zodíaco bombando, filme, sucesso, e eu, infelizmente, não podia assistir. Porque a Manchete não pegava lá na Bahia, e às vezes, quando você queria assistir, era horário de novela, era horário de Jornal Nacional, às vezes precisava passar muita noite, né? Precisava muito Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, meu amor e ódio nem é tanto pelo anime, mas é na época que passou,
teve muita gente que aproveitou. Não sei, o Vinícius, provavelmente, daqui a pouco, quando ele for contar a experiência dele, ele teve mais oportunidade de ver Cavaleiros do Zodíaco do que eu assisti. Então, assim, por exemplo, pra mim, eu peguei mais o hype de Yu Yu Hakusho, Shurato, entendeu? Do que Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, a questão de amor e ódio é o quê? Foi mais frustração, né? É porque, assim, na época não tinha condição de eu assistir, assim, porque, sabe quando você é criança, antigamente era uma televisão pra todo mundo assistir, que era caro. Se você lembrar da década de 90, não foi fácil pra ninguém. Para os nossos pais, para os tios, não foi fácil. A gente não sabia. Mas assim, a gente era criança, a gente foi ter percepção dessas coisas, dos problemas sociais na época, né? Depois de velho, caraca, era difícil. Então assim, era uma televisão porque para você assistir Globo, SBT ou Manchete, entendeu? Eram os 3 canais. Aí ou a Band. E tinha lugar que só pegava SBT ou Band. E assim, então assim, eu perdi muita hype de Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, aí depois de muito tempo que eu fui assistir. Aí quando eu fui assistir depois de mais velho, mais adolescente, eu não senti tanta emoção. Eu vi os furos de roteiro, uma coisa que eu sempre critico do anime. A galera fala, mas você não pode tocar. Cara, toda obra não conversando em off aqui, a gente falou assim, o clássico, beleza. Mas o clássico, ele é bom quando é bom. Ele é intocável, você pode falar. Mas quando você não se considera como um clássico, entendeu? Eu, assim, respeito muito. O Masami Kuramada, eu fiquei muito chateado com ele. Ele não deu valor pra obra, ele não quis tentar, ele não quis dar mais ênfase às coisas. Então, é o verdadeiro vilão. E lá pra frente, exatamente, lá pra frente eu vou passar de volta pra você passar pro Vinícius, né, pro Marcos. Porque, assim, essa é só minha crítica. Lógico, Cavaleiros do Zodíaco marcou infância, é Brasil, década de 90. Cavaleiros do Zodíaco é década de 90. Quem lembra de Cavaleiros do Zodíaco é década de 90, gente. Só quem viveu vai sentir o hype da gente aqui, de poder ver na Manchete. Não, hoje você pode baixar na internet, você pode baixar assistindo no celular, qualquer lugar que tenha. Crunchyroll. Entendeu? Então, assim, hoje tá fácil. Hoje é época de Nutella. Na nossa época raiz, o negócio era esperar o povo comprar o produto barato pra passar na televisão aberta pra gente assistir. Enfim. Mas, cara, essa é a minha experiência com o Cavaleiros do Zodíaco. Amor e ódio, porque o amor porque na época eu comecei a gostar, o ódio porque não tive condição de poder acompanhar aquele hype da época, entendeu? Sim. Isso aí. Pois é, a minha experiência, já começando aqui com a minha parte, eu já passo pro Marcos já, que é bem rápido. Cara, eu confesso que quando eu comecei a ver na TV Manchete, eu não parava pra assistir. Eu assistia tudo quanto é coisa, mas eu não assistia Cavaleiro do Zodíaco, eu não gostava. É sério, eu não curti o anime de jeito nenhum. Quando eu era mais novo e tal, passou na Manchete. Aí depois, quando ele foi chegar na Band, a gente tava com falta de opção do que assistir, né, sabe? Aquele horário que não tem nada pra assistir de bom. Aí eu comecei a dar uma chance pro anime, eu falei, porra... Depois o Vinícius falar aí, Vinícius, eu vou contar uma coisa interessante, porque o Cavaleiros do Zodíaco tem respinho rodoviário, então anota aí, me lembra, rodoviário Cavaleiros do Zodíaco, segura. Deixa eu te lembrar aqui, vou lembrar aqui no Telegram. Pois é, aí eu não tinha aquele hype, saca? E é por conta disso que eu não gostava do anime no início, né? Mas aí depois eu comecei a assistir, acompanhar, e falei, cara, eu gostei bastante, principalmente do Ikki de Fênix, que era meu personagem favorito. Aí eu comecei a ver mais pela Band, aí depois acompanhei um pouco na Play TV. E assim, realmente, hoje em dia, quando você vai rever Cavaleiro do Zodíaco, cara, tem muito furo de roteiro, mas as lutas são legais. O que me deixa meio assim, que eu rio muito, né, quando eles falam assim, tipo, o Shiryu acaba de falar, meu escudo quebrava, 5 minutos depois o escudo dele quebra todo. Estilhaça, né? Isso eu acho muito cômico, cara. É muito engraçado. E igual o Rider Sky falou, que a gente vai falar em mais detalhes um pouquinho daqui a pouco, é sobre o Kurumada. Ele tinha um outro mangá, né? Que, pra quem não sabe, é o anime deriva do mangá, que era de boxe, né? Eu acho que era Não sei se é o Hajime no Ippo, cara. Eu não lembro. Não, é o Marcos e o Rider Sky. Depois vocês comentam. Então é isso. Não vamos falar agora no Kurumada, mas ele é praticamente o vilão. Agora sim, vamos passar pro nosso convidado aí pra ele dar a opinião dele. Como que ele conheceu o Cavaleiro do Zodíaco, como que ele assistiu, etc. Marcos. Manda bala. Bom, pessoal, eu ouvi essa questão do furo de roteiro, que realmente é bem comum em Cavaleiros do Zodíaco. Principalmente na questão cronológica, né? A idade do
dos personagens, né? Que é um absurdo, né? Tipo assim, Cavaleiro de Ouro com 5 anos de idade, então por aí vai indo, né? Mas assim, quando a gente é criança, a gente não foca tanto nesses detalhes, né? Isso é verdade. A gente foca mais na história. E assim, Cavaleiros do Zodíaco começou a prender mesmo a atenção quando chegou nas 12 casas. Né? Que aí tinha a história dos signos, né? Aí Isso. eu nunca vi tanta gente pesquisar sobre signo nessa época quando saiu o Cavaleiro do Zodíaco. Que é os meninos. Tio, qual é o meu signo, né? Que a gente perguntava pros professores, os professores também não sabiam dizer direito, aí a gente tinha uma revistinha, acho que do João Bidu, chamada Astral, aí a gente ia lá nas bancas olhar pra ver, eu lembro que eu comprei, levei pra sala de aula, né? E a gente ficava caçando de que dia até que dia era o signo, aí os meninos, não sei o que, aí era aquela zoeira, né, do pessoal com os cavaleiros de touro, né, câncer, peixes, nossa, olha, é terrível. O pessoal zoava muito, porque era criança de criança, cara. Eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos, de 9 para 10 anos de idade. Né? Então não tinha maturidade para essas coisas. Só que assim, gente, houve um episódio em específico que adoeceu muitas crianças na época, que foi a morte do Yoga, né? Pelo próprio Camus. A primeira, que ele congelou ele na casa de Libra, né? Olha, sem brincadeira nenhuma, gente, sem exagero, se eu não me engano, faltaram 10 crianças nesse dia. Só da minha sala, fora as outras salas. Porque, porque eles idolatravam, tipo assim, eles achavam o Camus o máximo, né? Aí quando teve aquela cena que ele, né, afunda mais ainda o navio da mãe do Yoga, né? Aí ele pega e fala bem assim, agora você está cheio de amor pela sua mãe, pelo seu mestre, e cheio de ódio por mim. Isso são sentimentos tolos, não sei o que. Ele fala toda aquela referência, né? Aí, só que assim, quando a gente é criança, a gente não entende aquilo. E na verdade ele tá querendo dizer o seguinte, olha, você tem que ter foco. Independente do que esteja acontecendo, você tem que ter o foco para você alcançar o seu objetivo. Né? E ele tentou ensinar isso. E quando o Yoga caiu lá chorando, dizendo que ele não dava conta, que ele não podia, que aí eu olho assim para aquele olhar frio, né? Literalmente, né? Aí ele fala assim, eu tinha medo que eu isso aí, que ele vai e usa execução Aurora e usa esquife de gelo. Gente, olha, eu sei que eu vi a coleguinha meu chorando, mesmo depois do outro dia, né, que não tinha ido pra aula e chorando, que o próprio mestre tinha matado o Yoga, não sei. Gente, é um anime que, sinceramente, em traços emocionais, ele mexeu com muita gente, com muita geração. Instrumental. Então, assim, inclusive essa questão do... Igual o Dragon Ball Z, né, também, que mexeu com a galera. Sim, eu tenho até uma explicação, não tô defendendo, mas tem uma explicação para essa questão do roteiro, igual você explicou do escudo inquebrável do dragão. Na concepção dele é inquebrável, porque foi o mestre dele que disse isso. Né? Então ele idolatra o mestre ancião. O mestre ancião sabe tudo. Não, o escudo inquebrável do dragão até o momento dele enfrentar um oponente mais forte e ver que ele não é inquebrável. Ele cria esta concepção de que é inquebrável por conta dos ensinamentos do mestre ancião de livro, o Doku. Mas depois, quando ele enfrenta a realidade, que ele enfrenta outros oponentes fora ali daquele mundinho dele, ele vê que não é bem assim. Exatamente. E como é que foi, assim, onde você acompanhou o Cavaleiros, onde você conheceu, como é que você começou a ver? Conta mais aí da sua experiência aí pra agregar ainda mais aí. Como era, por exemplo, como era assistir Cavaleiros do Zodíaco na época, em casa tinha televisão, ela colorida, era preto e branco, ia na casa do amigo, matava a aula, eu lembro que reunia aquela turma todinha pra gente assistir. Olha, pessoal, eu vou confessar pra vocês que foi uma situação assim. Eu tenho, até hoje, né, eu tenho um irmão com deficiência intelectual e autismo, então assim, minha mãe tinha que sair para estudar, né, que ela fazia o curso normalista, né, que é aquele curso de formação de professores, que foi extinto, né, e eu tinha que assistir e cuidar do meu irmão, entendeu? Isso eu com 8, 9 anos cuidando do meu irmão com 7. Então eu ficava naquela coisa, a gente tinha uma televisãozinha de 14 polegadas, de tubo, você imagina que delícia, né? Aí assim, igual o colega, eu ainda tive eu tive um pouquinho mais de sorte do que o outro colega aí, porque o DF pegava o sinal bem, né? Manchete pegava muito limpo, então assim, quando eu vi a primeira vez da abertura lá, o Ceia dando aqueles socos lá, não sei o que, né? Aí eu olhava assim, eu falava, será que isso vai ser legal? Aí fui acompanhando, fui tentando entender o desenrolar da história.
entendeu? E fui me encantando. E aí quando chegou nas 12 casas, então pronto, que aí eu fiquei muito vidrado, né? Muito impressionado com o desenrolar, com a personificação dos personagens baseado nos signos, né? Então, toda uma trama por trás, por que o Cavaleiro de Ares era daquele jeito, por que o de Touro era daquele jeito, né? O de Câncer, por aí vai indo, todos os outros personagens. Aí, pra mim, a parte pior foi quando eu descobri que o meu signo, né, Gêmeos, né, era o vilão da história todinha. Quando faltou... Na realidade, era o dono da boca. Ah! O Saga só. Cara, aquele olho vermelho dele, velho. Parece que ele, ó. Desde pequeno, eu falei, cara, por que esse tá com olho vermelho, bicho? O bicho não dorme, não. Detalhe interessante sobre Saga, né? Por ele ter dupla personalidade, ele era uma boa pessoa, só que ele tinha um lado ruim também. Aí o lado ruim se sobressaía sobre o lado bom dele, né? E a dublagem perfeita, né? Vamos concordar comigo que aquela voz do Saga, pra época, foi icônico. Não tem... Você não vê o Saga de Gêmeos sem ser a voz do Baroli, né, velho? Mas o cara é foda, cara. O Baroli é um dos melhores dubladores aí do Brasil. Os dubladores que morreram aí foi a do Chaka e do Camus, né? Cara, isso mesmo. Eles já eram velhos na época, né? Então assim, você percebe que eles dublaram o personagens de 17, 18 anos com voz dos caras de 30, 40. Então assim, eram os moleque bombado. A voz dos caras... aquela coisa que o Vinícius comentou, a gente foi a idade. A voz ficou foda porque a gente não se ligava muito na idade. Mas hoje, se a gente for olhar hoje, ver uns caras daquela voz dublar os moleques de 17 anos, é estranho. Os moleques tá com vozeirão. E o plot twist, eu descobri que o Cavaleiro de... depois que ele aparece, né, o de Libra, né, o mestre do Shiryu, vira um cara normal, ele é aquele baixinho velhinho, aí depois ele vira um cara grandão e já tem 200 não sei quantos anos. O coração bate uma vez por ano ou é por dia? Acho que é por dia, né? Acho que é por dia. Ele mantém aquela forma pra manter a vida dele, né, basicamente, assim. Continuar vivo, continuar... Exopeta menos, né? Que é aquela técnica que faz com que o coração bata 10 mil vezes por ano. Aí o Shion até falou, mas isso é o tanto que se bate por dia. Então, pra ele, não passou 242 anos, passou 242 dias. Essa é a lógica. Tô doido, cara. Apesar de ser meio assim, eu acho interessante, cara, a forma como eles abordaram. Ride Sky, tô curioso com a história que você falou aí, cara. A rodoviária. Então, isso já é época da Band, tá? Não é mais Manchete. A Band eu já tava mais adolescente, eu tava mais velho, 17, 16 anos. Então, eu lembro disso aqui. Lá na Bahia, eu tenho um amigo também viciado em Cavaleiros do Zodíaco. É que nem nós, assim, a gente já chega os tiozão da quinta série, né? Eu falo assim, zoando que a gente é os tio da quinta série, né? Chegou nos 40, já é o tio da quinta série, porque as piadas nossas são piada, você sabe, né? Aí chegando lá na época, vocês lembram que... Você lembra de Malhação, né? 5h30, né? Vocês lembram que Cavaleiros do Zodíaco passava no mesmo horário de Malhação, certo? E pra gente assistir pra gente juntar Cavaleiros do Zodíaco junto, um amigo meu trabalhava na rodoviária. O que a gente fazia? A gente reunia a galera, no horário de Malhação, e ele colocava Cavaleiros do Zodíaco em todas as 4 televisões que tinha na rodoviária. Pra gente assistir. Então, assim, 5h30 da tarde, sério mesmo. Aí o pessoal que trabalhava lá reclamava. É Malhação. Não, pô, vou assistir o que eu quero. E era Cavaleiros do Zodíaco todinho, velho. Aí a gente assistia todo santo dia Cavaleiros do Zodíaco na rodoviária no horário da Malhação. Cara. Essa história que você vai contar, tipo assim, a gente obrigou muita galera a rever, relembrar, sentir nostalgia, porque o amigo meu trabalhava na rodoviária. Cara, essa foi muito divertida. Então, imagina só, você tá lá, vocês dois. Ai, velho, tu assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje, ó. E a gente arrochava, aproveitava. Época boa. Isso foi nos anos 2000 já, gente. Isso aí pra relembrar. Bom demais, cara. 2000. Me deu aquela nostalgia, sabe? Deu lembrança. Quando você começa a lembrar, assim, do tempo, né? É tempos bons, né, cara? Não volta mais. Infelizmente, a vida da gente é uma caixinha de surpresa. Mas, pô, lembrei agora de Cavaleiros do Zodíaco. Lembrei de muita coisa que aconteceu.
Vocês tiveram alguma experiência assim? Já fizeram loucura pra assistir? O Marcos falou que tinha um irmão dele, né? Pra cuidar, aproveitava ali, né? Sim. Teve, então... Digamos assim, vamos brincar um pouquinho. Ajudou, né? A ficar Cavaleiros do Zodíaco. Né? Exato. Não tinha responsabilidade, mas também tinha o tempo pra assistir. Isso. Cara, comigo eu acho que só quando eu estudava de tarde, que uma vez eu... Acho que eu fugi da escola, matei aula, sei lá, pra assistir, mas só foi uma vez, saca? Um acontecimento. E, uma história curiosa comigo, cara, que eu meio que senti Assim, eu não tinha visto eu não lembrava dessa cena. Não sei se vocês lembram, mas na Play TV, foi uma emissora que veio depois, filho de um tal presidente aí que era dona, enfim. A Play TV era um canal interessante, eles começaram a passar anime, aí passavam CDZ. Aí teve um episódio que eu não lembrava disso, eu não sei se é porque na TV Manchete e na Band passaram com censura. Provavelmente não, porque a Manchete não passava nada com censura. É porque eu não vi lá mesmo. Mas tem um episódio que o Ikki faz o cara meio que perder a cabeça. E quando eu vi aquilo ali, me deu um choque, cara. Que eu falei, caraca, eu não lembrava que era violento assim, não. O CDZ, né? Cavaleiro. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu vi só na Play TV essa cena, porque eu não cheguei... A época da Manchete eu não assistia, né? Era bizarro. O Ikki arrancava a cabeça do cara, mas na verdade não arrancava. Era só uma ilusão, né? Mas é meio chocante, de toda forma. Interessante. E você, Marcos? Teve alguma experiência assim de interessante com o Cavaleiro do Zodíaco que você pode contar fora da casa, assim? Um episódio que você lembra, uma situação que você era assim, caramba, tirando o fato de você reunir a galera ali pra assistir, falar dos signos, enfim. Teve alguma situação assim que você lembra, assim, depois que passou na Manchete, passou na Band, né? Olha, eu, fora ter presenciado um rapaz fazer um TCC sobre Cavaleiros do Zodíaco... Que doido! Né, saiu até numa reportagem, né? Que era, e foi para uma federal, tá? Uma federal do Pernambuco que ele fez, né? E eu achei aquilo incrível, porque ele, na realidade, ele fez um estudo muito aprofundado. Na época do Orkut, tinha tal da... Não sei se vocês chegaram a ter perfil nisso. Sim. Tinha umas comunidades, gente, e os debates lá, olham, era um nível quase acadêmico. E o negócio era feio. Então, assim, os caras criavam teorias, falavam sobre... perfil psicológico comportamental dos personagens. Eu fico olhando essa fala, caraca! Eu vou sair daqui. Aí, tipo assim, aí os caras pegaram e contaram essa história, que o cara ele fez ele traçou um perfil psicológico de liderança de todos dos Cavaleiros de Bronze, e se eu não me engano ele pegou um dos Cavaleiros de Ouro. Me parece, eu não tive tempo de ler o TCC antes de vir pra cá, aqui com vocês, que foi, parece que justamente o Saga de Gêmeos, que era aquele cara que tava sempre por trás ali manipulando todo mundo, né? E tinha os outros perfis de liderança, que era justamente os Cavaleiros de Bronze. Então, assim, fora isso, eu me lembro que na minha segunda vez como professor, eu peguei justamente o quinto ano, literalmente o tiozão do quinto ano, e os meninos, assim, eles estavam naquela febre de Naruto, né? Naruto pra lá, Naruto pra cá, não sei o que, aquela coisa toda. Aí, quando foi um dia de vídeo, eu fui falar pra eles, gente, vocês têm que conhecer outros animes, não existe só Naruto. Deixa eu mostrar um aqui, eu fui mostrar a Cavaleiros do Zodíaco. Moço, esses meninos piraram na batatinha, igual o povo fala, né? Que aí ficou uma briga, o meu é mais forte, não sei o que, aí começou aquela briga. Quando eu pensei que não, eu fui pedir pra eles fazerem uma redação, né? E a redação era sobre o quê? Sobre cultura, né? De uma forma geral. E basicamente todos eles, com exceção de 2, todos eles escreveram sobre Cavaleiros do Zodíaco. E eu fiquei impressionado. E isso foi o quê? 2 semanas depois que eu passei essa atividade. E eles falavam sobre a questão de que o autor... Eu fiquei tão assim impressionado que eles falavam, o autor buscou referências na mitologia grega, mitologia nórdica. Aí eu acho que eles pesquisaram, deve ter dado aquele Ctrl-C, Ctrl-V, né? Lendário, né? Aí fizeram lá, inclusive falou uma coisa muito interessante, né? Que ele falou o seguinte, que existia uma diferença, né? Dentro da questão cultural do anime e do desenho americano. Que o desenho americano ele não tinha tanta instrução. Ele era mais uma questão de diversão. Não foram com essas palavras, mas ele falou que
só servia pra gente rir. E a questão do desenho japonês, o anime, ele era muito parecido com a questão da fábula, né? Porque sempre tinha uma moral da história, sempre tinha um ensinamento, sempre tinha algo para ser repassado. E eu achei isso fantástico. Pô, que história bacana, hein, cara? Achei da hora também. Interessante isso aí, cara. Sim, sim. Bom, né? É bom você ver que... Pô, dá até orgulho, né, cara? Assim, você vê que alguém... Cara, que eu gostei quando você indica um anime, quando você indica é uma Cavaleiro do Zodíaco, né? Que é algo que marcou, né, cara? Sim. O Cavaleiro do Zodíaco que marcou a vida da gente, né? Então, assim, sendo professor e ter... Não, e assim, a maioria dos professores, eles são muito... Você sabe, professor tem muito tempo pra isso. Eu, depois que eu virei professor, cara, eu deixei de assistir tanta coisa. Eu só assisto quando meu filho de 17 anos vem pra cá, aí ele fez eu assistir aquele Boku no Hero, Nanatsu Taizai e tal, né? Quando eu fui mostrar Cavaleiros do Zodíaco pra ele já ficou revoltado que ele é do signo de touro, né? Pô, mas ele é massa, velho. O touro é da hora também. Eu tentei até falar pra ele, filho, entendo, o Aldebaran não leva nada a sério, não é que ele é fraco, ele é brasileiro, já começa daí, o infeliz é brasileiro. Né? Pela negócio lá, ele treinou no Brasil, né, em Pernambuco. Aí, não sei se foi dançando frevo ou se foi tomando cachaça, mas ele treinou. Então, assim, o Cavaleiro de Ouro, eu até falei pra ele, isso é uma questão da personalidade dele. Tanto é que quando saiu aquelas Alma de Ouro, né? Sim. Aquela série, aquela fase lá da Alma de Ouro. É bem legal, cara, eu gostei. Que ele levou a sério mesmo a luta. Rapaz, ele, igual o pessoal fala, deu um pescotapa naquele tal de... naquele guerreiro deus lá, que o cara saiu voando lá igual um... Né? Então, assim... É até interessante a gente lembrar que o autor, apesar dele não ser tão fã assim da obra dele, e a obra que ele tanto admira, que é um anime de boxe, que é concorrente direto do Hajime no Ippo, é uma porcaria. Sinceramente, eu assisti alguns episódios e achei uma porcaria. Mas a obra que ele detesta, cara, é secular, é lendária, entendeu? É frustração dele, né? Passar geração em geração e todo mundo vai comentar, vai lembrar. Agora, é claro que eu defendo que haja um rework, né? Uma nova remodelagem, com a correção das falas, né? E até mesmo da cronologia, da questão da tempo e idade dos personagens. Eu acho que seria muito válido, até mesmo para dar às próximas gerações uma oportunidade de assistir algo que já é bom, mas mais aprimorado. Fazer um comentário aqui, caraca, o pai da Saori, ó, geral, enfim. Cheio de o velho trabalhou, filho. Oh. Mas a teoria não é de que ele é Zeus? O pessoal não fala sobre a teoria de que o próprio menino ele era um receptáculo de Zeus? O que? O pai da Saori? O Mitsumasa? Mitsumasa aqui. Cara, não sei. Mais Paulão, tá ligado? ou isso, ou ele era a reencarnação do Catra. Né? Exatamente. Faz mais sentido. Assim, cara, não sei, talvez acho que a Akira Kurama criou assim, vou fazer isso aqui, e na época o pessoal não ia se importar tanto, porque sabemos que, infelizmente, né, a gente que é fã de animação, tudo é feito pra vender. Né? Então tudo envolve dinheiro, exatamente ali. O pessoal quer investir, quer vender camisa, quer vender brinquedo. É mais brinquedo, né, cara? Que vendeu muito, né? Onde passou. Eu tive os bonecos. Agora vamos mais falar. Mais pra frente a gente vai falar, inclusive. A gente fala um pouquinho, mas assim, aproveitando esse lance aí do Cavaleiros do Zodíaco, eu esperava que essa adaptação da Netflix ela não mudasse tanto, continuasse a mesma coisa, só que corrigisse aquilo que o Marcos falou. Cara, aí vamos corrigir isso, vamos focar nisso aqui, vamos dar um ênfase, vamos dar uma explicação, entendeu? Bacana. Pode adaptar pro dia de hoje, deixa os personagens atuais ali, não mexe nos cânicos ali, deixa do jeito que tá. O Shun virou mulher também, né? Tem esse tchau. É isso aí, cara. Assim, eu sei que vamos trazer para nova galera, aquela coisa, vamos o mercado de jogo, mas não precisa mexer, adaptar-se outros personagens. Eu falo, galera, vocês querem levar uma agenda? Adaptam um novo personagem pra agenda. Não mexe. Um exemplo, tá aí a Pequena Sereia. Cara, não mexe na Ariel. Traz uma outra princesa.
do jeito aqui pra ficar legal. Já entendeu? tinha até a Princesa e o Sapo, inclusive, né? Também Não, é uma onda. exatamente. Assim, uma sereia, traz uma sereia Ah, sim, com sim, uma série. com as características que eles querem colocar, entendeu? Trazem, quer um novo Pinóquio, trazem um novo Pinóquio. Traz, então, o Cavaleiro do Zodíaco quer trazer novos personagens, criam-se novos personagens, entendeu? Adapte na obra, mas não mexe no... Que nem, Já um exemplo, comprou. Sensei Ômega. Sensei Ômega, né? Cara, é um misturão. Você assistiu Sensei Ômega, Marcos? E eu não quis, não. Sei não. Cara, não, pra mim do anime só as aberturas. Direto. Mas é porque, assim, como é que eu vislumbro essa questão do Ômega? O Ômega traz exatamente aquilo que você falou, né? Que é trazer outros personagens novos, né? Exatamente. Que, por exemplo, quando ele traz uma Amazona, né, de ouro, né? Que no caso é a Paradox e a outra que eu não me lembro o nome da outra, Amazona de Gêmeos. Né? Íntegra e Paradox, né? Então, assim, traz exatamente essa questão. Eu estava até comentando aqui com vocês antes, né? Sobre essa questão de que o pessoal tenta remodelar o Cavaleiro do Zodíaco um pouco afastado da saga clássica para tentar atrair os diversos públicos que tem. Por exemplo, você vê que no Ômega, o novo Cavaleiro de Touro não é aquele cara apático, zoeiro. Não é apático, vamos ser sinceros, é zoeiro, né? Que não tá nem pra nada, que é o Aldebaran, né? O Aldebaran. Então, assim, ele traz aquele Rabinche, né? Que é aquele bicho todo violento, bruto, né? Aí já no The Lost Canvas traz aquele outro animal lá, que o bicho é um boçal de forte, entendeu? Então, assim, esses elementos são muito interessantes. E teve uma coisa, um comentário de um rapaz, justamente nesses grupos de Orkut antigo, que ele falava assim, as pessoas não entendem o tipo de combate de cada cavaleiro. O pessoal usou o Cavaleiro de Peixes por causa do ataque lá com a flor, beleza. Mas o potencial de letalidade do Afrodite é tão devastador quanto o Excalibur do Shura. Só que ele é mais sutil. É uma técnica de assassinato, literalmente. Ele joga lá a flor, a pessoa nem leva a sério, né? Vai lá e morre envenenado. Aí você vai... Aí ainda tem aquela questão que o Saga até fala no anime clássico, né? Que ele sabe assim... Todos acham que ele é um cavaleiro pacífico por causa da sua beleza, mas ele é um dos mais temíveis justamente por causa do seu potencial de letalidade, não sei o que, ele fala aquela coisa toda. Então, assim, o Cavaleiro do Zodíaco, eu costumo dizer que ele é um anime que ele deve ser assistido quando criança e depois revisado quando adulto, porque aí você vai ter novas percepções, você vai gerar novas concepções, e por isso que eu digo que ele é um anime completo, porque ele faz com que você reflita sobre tudo e até reformule a sua forma de pensar dele, né? Exatamente. Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria falar também que aconteceu, inclusive, no Cavaleiros atual, só que só tem no mangá, né? É eles terem acrescentado mais um signo, né? Porque foi descoberto que tinha mais um signo, serpentário e tal. Aí inventaram toda essa história, já tinha uma teoria embasando, né? Que existe uma casa que foi meio que escondida, né? E dizem que esse Cavaleiro do Serpentário ele era tão poderoso que ele meio que... Eles deram um jeito de se livrar dele, porque ele poderia, né, causar um caos ali. Eu não li muito aprofundadamente sobre, eu só vi as teorias da galera, então eu não sei exatamente sobre ele. Mas sim, ele foi acrescentado na obra, eles adicionaram ele, né? Só que eu não sei muitos detalhes ainda. Eu acho que... Eu, sinceramente... Não sei, os caras tentaram fazer um... Como é que é o nome? Que até Dragon Ball fez. Fizeram o Goku criança ter uma outra origem, né? Eles têm um nome pra isso. É uma nova origem pro personagem. E ao mesmo tempo mudar alguma coisa na obra. Que eles fizeram isso com Cavaleiros, né? E antes de eu passar pro Marcos comentar, que acho que ele quer comentar um negócio. O Saint Seiya Show também, né? Teve o Saint Seiya Show. Eram as Cavaleiras Mulheres. O que eu achei interessante é que mantiveram os Cavaleiros Homens de Ouro, né? Tipo, continuaram os mesmos caras. Eu assisti bem pouco do show, mas eu achei legal, porque é um público pra cada... É um anime pra cada público, né? Tem o show, tem o Ômega pra galera mais moderna, o antigo e o Lost in Canvas. Pra mim, assim, em termos de qualidade, de tudo, Lost in Canvas dá de 10 a 0 em todos, na minha opinião. Supimpa. Mas o Kurumada, né? Kurumada, obrigado, Kurumada. Que o Kurumada,
só querendo focar no anime dele de boxe. Esqueceu Cavaleiros, queria que esse que fizesse sucesso. Por isso que ele sabotava tanto Cavaleiros, né? E quando finalmente teve Lost in Canvas, apesar de que o mangá eles finalizaram, né? O anime não teve sequência, infelizmente. Até hoje a galera aguarda uma sequência de Lost in Canvas em anime, né? Todo mundo tem esperança, mas acho que isso nunca vai acontecer. Ô, Marcos, pode falar aí, você queria comentar um negócio, né? Eu ia falar pra vocês que é o tal do anime, né? É Ring ni Kakero, o nome do anime. Nossa. Gente, enquanto o Hajime no Ippo traz uma percepção mais fiel do que seria uma luta de boxe, tem umas coisas assim, nada a ver, tipo assim, soco furacão. Cada um soco, cara, vai pra lá na pilastra, lá do lado de fora do ringue. Lá. Aí umas coisas meio nada a ver. E assim, eu acho que o Masamu Kurumada, ele é invejoso. O que acontece? Ele viu a maestria do Hajime no Ippo, quis fazer algo melhor, não deu conta. Viu a nova percepção que se trouxe em Lost Canvas e ele não gostou, né? Porque alguém fazer uma obra melhor do que a que ele criou é realmente... A pessoa tem que ter uma elevação espiritual muito grande, né? Para poder aceitar, assim, com muita tranquilidade. Então, assim, sobre essa questão do Cavaleiro de Serpentário, né? Na realidade, o que aconteceu? Existiu nos estudos antigos, né? De horóscopo, né? Que existia realmente a constelação de Serpentário. Mas como ele era, assim, pelo que eu li na época, ele não era completamente banhado pelo sol. Então ele ficou meio de fora. Então ficou somente, realmente, os 12, né? Que são aqueles 12. E na leitura superficial que eu fiz, com uma leitura bem rápida também, igual eu falei, gente, vida de professor é triste. A gente não tem tempo para nada. Antes de entrar com vocês, eu estava lançando nota de prova de aluno aqui para uma avaliação geral do Distrito Federal. Então, assim, ele tinha essa concepção, inclusive o símbolo do Cavaleiro de Serpentário, não sei se vocês viram, ele lembra muito o símbolo da medicina, né? Que é o símbolo que são as duas serpentes, né? E aquele... Ai, meu Deus. E o caduciel, que é aquele cajadozinho, né? Inclusive, é muito associado à alquimia também, né? Esse símbolo. Sim, exatamente. Então, assim... Era como se fosse uma referência, tipo assim, a ciência sobre a mitologia, entendeu? Então é como se o Cavaleiro de Serpentário fosse aquela questão, a contradição, o questionamento da ciência sobre a mitologia, né? Que seria, no caso, a Atena. Ele queria se sobrepor a Atena. Aí, e ele tinha um poder realmente muito devastador, né? E ele faz algumas citações bem interessantes, por exemplo, que ele fala bem assim... ele fala sobre a questão do Cavaleiro de Leão, se eu não me engano, que ele fala sobre o orgulho e a necessidade de sempre tentar se mostrar o mais forte. Fala sobre a questão do virginiano, o perfeccionismo, mas tudo corroborado, né, com o perfil do horóscopo das pessoas, né? Aí o geminiano, que é amaldiçoado, né, por ser muito sempre atrair a questão do mal para si, né, a constelação de Gêmeos sempre ser amaldiçoada. Toda geração, a constelação de Gêmeos é amaldiçoada com essa questão entre o bem e o mal, justamente por causa da concepção do choque de ideias, né? Então, é bem interessante. Eu acho que é algo a ser... que deveria ser até melhor explorado, né? E até, assim, quando eu tiver tempo, eu vou até estar lendo, ou se tiver já alguma animação que eu não estou sabendo. Só mangá, por enquanto. Infelizmente só tem um mangá, né? Pois é, o Next Dimension, eu não sei se tem ainda alguma coisa também. Tem, né? É justamente dele. All Red Sky. Eu quero ver o episódio G. Cara, tudo pra ver aquele em animação, velho. Eu não li o mangá, mas o episódio G tem tudo pra ser o... Eu vi ali os traços, vai ser muito da hora o episódio G. Caralho. Não deve ser o que eu tô pensando, não. O que eu tava lendo era do... Acho que é a Atena ir atrás do Cronos pra tentar salvar o Sei, alguma coisa assim. Cheguei a ler um pouco. O episódio G é foda. Aí eu não cheguei a ver muita coisa, não, mas parece interessante. Vocês chegaram a ver o Sensei Show também? Que tem as mulheres cavaleiras lá? Eu assisti uns 4 episódios, aí depois eu falei, velho, deixa pra lá. Curtiu muito, não? eu consegui ver metade do primeiro episódio só. Vou mentir, eu assisti um episódio só, mas, gente, é igual eu falei. Eu gosto de ler e assistir tudo, pra depois eu dar um parâmetro geral, né? Porque às vezes a gente se depara com uma determinada obra e a gente meio que se frustra no começo, né? E acha assim, vai ser uma porcaria o resto da vida, né?
Então, assim, é igual quando você assiste, por exemplo, Nanatsu no Taizai a primeira vez, você acha bobo. Você assiste aquele Boku no Hero, você acha bobo no começo. E assim, com o desenrolar da história, você vai vendo que nem tudo, assim, ao começo, dá pra encher os olhos logo, assim, de cara, né? Então, assim, eu não posso fazer um juízo ainda sobre essa obra, mas quando eu tiver assistido tudo e nós tivermos uma outra oportunidade de estarmos novamente tendo esse bate-papo legal aqui, eu posso estar fazendo uma explanação, né, e dando uma concepção mais aprimorada sobre essa obra. Aproveitando de Naruto Taizai, cara, a obra é boa, mas os estúdios cagaram com o anime. Só um comentário. É triste. Segundo, terceiro, sério, tinha uma obra todinha ali pra fazer, ficar bom, mas a luta do Scanor em comentários. É igual Demon Slayer. Eu e o Rider Sky fizemos um vídeo recentemente analisando a terceira temporada de Demon Slayer. Cara, Demon Slayer tem uma qualidade técnica absurda, assim, de animação. Tem que assistir esse anime, o Kimetsu no Yaiba. É, muito bom, cara. Muito bom, assista. Esse você pode aconselhar pra qualquer pessoa. É muito bom. Do primeiro episódio, da primeira temporada até a terceira agora, que finalizou, você assiste com os olhos, caraca. Inclusive, a galera que é fã do anime fala assim, que leu o mangá e viu o anime, fala assim, o pessoal do estúdio fez milagre, porque no mangá não tem isso, entendeu? Os caras acrescentam cenas a mais. Melhora ainda. Melhoram, sabe? Imagina, Marcos, uma luta assim, o cara no mangá é isso aqui, pô. Aí no anime, os caras começam a fazer, pega uma câmera, faz um negócio assim, fica aquele trem emocionante, dá uma pausa e pô! E dá traz emoção, efeitos sabe? Ali muito bons, né? E Cavaleiros do Zodíaco teve isso também. E agora, elogiando essa parte, você lê no mangá, não é a mesma coisa de você ler ou de você ver o anime. Você não passa a mesma sensação. O anime é bem melhor. Os traços do anime é melhor. Cara, eu tenho nada contra, mas os traços do Kurumada parece que, pra época eu entendo, era o estilo dele. Pô, mas gosto muito das pinturas a pintura em nanquim das armaduras dele no mangá. Esse é muito da hora, isso aí eu tenho que elogiar. Para a arte dele, num todo, é bacana. Mas o anime trouxe uma coisa... Cara, as armaduras, os caras deu trabalho, porque na época a animação era na placa. Sabe o que é placa? Cara, acabou. Imagina só, você ter um monte de plaquinha e animando aquele trem. É um trabalho, velho. Então assim, cara, no concepção. Então, assim, a gente tem que. Eu acho que se você for analisar um todo, a gente tem que colocar essa obra realmente ali no topo, porque a animação, traço ali na época, os traços eram bons. Tinha algumas coisinhas ali, outra que os povos tinham preguiça às vezes, de desenhar, né? Acho que era cansaço, né? Porque dava tanto trabalho que os caras cansavam até. Velho, é muita coisa ali. E trabalho. Imagina, você é professor, Marcos, você sabe como é. Imagina você. o tanto de coisas ali. Cara, e detalhe, fica até sem palavras, o que traz o anime você refletir, ou é o anime que faz você trazer debater temas, né? Os roteiristas japoneses, né, junto com o Kurumada ali, conseguiram trazer uma obra para você se pensar fora da caixa, para não ser mais, é um produto para se vender, mas também para se consumir de verdade, para você entender, porque o legal do anime, diferente do americano, isso mudou muito. Hoje em dia, os americanos tinham muito de fazer os treinos só para vender. Mas se você pegar algumas obras americanas também, como X-Men, a animação clássica, o próprio Homem-Aranha, cara, são séries que são intocáveis. Para mim, o Homem-Aranha, aquele clássico do Homem-Aranha, tá no mesmo nível de Cavaleiros do Zodíaco de quê? No sentido de ser clássico, não se mexe, entendeu? Você fala em animações clásicas da década de 90, 80. Cara, você põe Caverna do Dragão, você põe Homem-Aranha, você põe os Cavaleiros do Zodíaco, você põe e outros e ali da época, eu falo de animação que passa história, que faz com que você debata. Sim. Traz personagens que você se encante, que você é lembrado onde passa. Cavaleiros do Zodíaco, fora do Japão, cara. Cavaleiros do Zodíaco no Japão talvez hoje não tenha o mesmo peso que é no Brasil, na América Latina, que é na França, principalmente, que a França é um dos maiores fora do Japão. A França é um público, os franceses consomem muito conteúdo, entendeu? Pessoal, já volto, pode continuar aí. Tranquilo. Com relação ao Homem-Aranha, né? Tem uma cena do Homem-Aranha, que inclusive que é muito bonita, né? Que o Peter vai num lugar, encontra uma menininha e ela pede pra descobrir, né? Saber quem ele é, né? Aí ele mostra o rosto pra ela, ele se revela pra ela.
E a gente descobre que onde ele tava era um hospital infantil ali, tipo, de crianças com... Tipo assim, com estado terminal, né? E essa cena é muito bonita, cara. É uma cena... É bem emocionante, que ele fala assim... Eu não lembro muito bem o que o Peter fala, mas ele fala que... Ela é muito mais heroína, ela é muito mais guerreira do que ele, né? Embora ele seja um herói, a menininha... A criança que tinha doença era muito mais heroína do que ele. Que é pra ter essa força pra lutar. Isso é uma mensagem muito bonita, que é igual o Riders falou. Que eu lembro dessa mensagem do Homem-Aranha e hoje em dia a galera pega pra rever esse vídeo, né? Do Homem-Aranha indo visitar a menininha, mostrando a identidade, falando que ela é muito mais heroína do que ele. Isso é muito bonito, cara. Nunca vi... Pesado, assim. Pesado e bonito ao mesmo tempo, né? Vai pesado assim, né? Porque é forte, né? É triste, forte. É triste. Depois quando você vê Agora, a placa... Outro contexto que vocês não concordam comigo, vamos falar aqui de censura. Cara, na época da Manchete não tinha censura nenhuma. Era a parte que o... Eu esqueci o nome dele. Marcos, por favor, o nome dele. Qual? Do Cavaleiro de Perseu? Não, que o Seiya corta a orelha dele. É o Kratos, né? Cassius. Cassius. Cara, eu vi aquela cena e falei, cara, que tanto sangue é esse do que sai da orelha? Aí desce aquela... E ainda mexendo. Aí, anos depois censuraram, depois passaram sem censura. Cara, aí eu quero explicar pra galera. Seguinte. Quando os estúdios compravam o anime direto do Japão, não vinha com censura, não tinha filtro. Agora, quando eles compravam da 4Kids, da versão americana, mano, retalhava o anime todinho. Os americanos cagavam muito nos animes, né? E sem falar de outra coisa, né? Vocês estavam falando de questão de censura. Eu lembrei agora de um fato que o próprio filho do Barone falou, né? Que é o que dublou Seiya, né? No caso. O dublador do Seiya. Que ele falou que era o seguinte, que muita gente fala da questão dos erros de dublagem, que na realidade foram impostos pela empresa, né? Porque, tipo assim, na época, não sei se foi a Gota Mágica ou foi a outra que comprou trouxe da Espanha, né? Eles trouxeram acho que é a versão francesa. A versão francesa. Trouxe a alteração, né? A dublagem do Japão para a Espanha e da Espanha para cá. Aí já teve umas alterações. Igual os caras falavam assim, Jabu de Capricórnio. Que os caras falavam, uai, Capricórnio não é unicórnio. Aí os caras, não, tem que falar do jeito que tá aqui, entendeu? Então, assim, infelizmente, né? Se o anime não... então, que ninguém nunca assista Berserk, né? Que a coisa é feia. Então, assim, o Maligno. Tem essa questão. Que o Cavaleiro do Zodíaco ele foi recondicionado de várias formas. Desde a questão da primeira dublagem, que foi uma porcaria, que até o dublador era outro, né? Tanto é que o Saga de Gêmeos era uma voz bem... parecendo assim o Vingador, né? Depois tem que vir o outro, né? Exatamente. Então, assim, gente, ó, podem dizer o que quiser. É coisa de velho com nostalgia, porque o pessoal gosta dessas paradas, né? Os dinossauros da Manchete, não sei o que. Só que é o seguinte, pra quem tem maturidade, pra quem consegue fazer um aparato crítico sobre a obra, vai reconhecer de todas as formas que ele foi um anime base para todos os outros. Você falou do Shurato, por exemplo. O Shurato foi baseado em Cavaleiros do Zodíaco. O próprio baseado? Chupinhado, né? Copiado. Mas vocês vejam só, um trouxe a questão da cultura o quê? Da cultura grega. O outro trouxe a cultura indiana. E o Samurai Warrior? Ninguém lembra. Nossa, esse eu nem lembro não, cara. Eu lembro. Cara, Samurai Warrior tem uma coisa meio samurai, uma coisa meio esquisita, cara. É um anime assim que você lembra assim, velho. A armadura cibernética com samurai, né? O guerreiro do fogo, o guerreiro do vento. Cara, não, os traços eram bacanas, a dublagem era boa, mas pô, a animação pecava. Deixava um trem a desejar. Mas é isso aí, eu acho que a gente falou bastante, né? A gente tem coisa pra falar. Tem. Deixa eu comentar uma coisa aqui antes da gente ir pro próximo tópico.
Vocês conhecem também aquele canal Vai Ser, que os caras redublam de forma zoeira? Nossa, cara, esse é um dos melhores canais do YouTube, mano. Não podemos esquecer disso. Alguns dubladores eu conheço, pô. Isso começou na época que eu tinha Rádio Branini. Era o Santa Bola Z. Sim. Caraca, que massa, velho. A galera do Vai Ceia, eu conheço o Saga de Gemidos, foi locutor. É o Saga de Gemidos. Ele foi locutor lá da rádio, ele ajudou a gente também. Ele faz até o Silvio. Oi. Exatamente, Santa Bola Z. Cara, saudades da época aqui de rádio online, cara, muito legal, nostálgico pra caramba. Então, se vai ser, tem, lógico, eles têm o próprio, mas começou assim, tem ali na Rádio Branime, entendeu? A galera dali. O Rock, que dubla o Ceia, era parceiro nosso também. É isso aí. Muito bom, cara. Então, quem não conhece o canal, vai dar uma olhada lá no Vai Ser, que é interessante. A galera é comédia. Saga de vídeos engraçado. Exatamente. Como é que é? Malegno, né? Malegno, o Shiryu. Cara, agora, falando pra vocês assim, de todo assim, eu vou ter que também dar uma saída daqui a pouquinho já. Uhum. Cara, melhor personagem pra mim. De Cavaleiro do Zodíaco não tem. Pra mim não tem melhor. O pessoal pode chupar saco do Seiya, pode falar. Mas pra mim, Ikki de Fênix. Vamos concordar comigo. Ikki de Fênix. Não sei se você, Marcos, talvez você tenha outra percepção. Aí vai analisar a personalidade, sei o que, papá. Eu, Raid Sky, eu, Raid Sky. Eu sou fã do Ikki. Sim, o Ikki pra mim é um dos melhores, cara. Ele chega nos melhores momentos. E o segundo é o Yoga. Pra mim, Ikki e Yoga, pra mim são... Depois vem Shiryu. O Seiya é o último, cara. Ninguém gosta do Seiya. Até o Shun fica na frente do Seiya. O gado de Pegasus, pô. Quem que é gado de Pegasus? E pra mim, os de ouro não é só porque é meu signo, não, mas o escorpião é da hora, velho. Inclusive, o Yoga nem conseguiu derrotar ele. Então, assim, eu curto pra caramba o escorpião. Cara, de ouro, eu sou fã do Saga. Né? Saga. Eu gosto muito do... Shaka é foda também. Shaka é foda, mas assim, pra mim, é escorpião, né? É meu signo, mas não sou muito fã dele, não, cara. Eu gosto. Cara, Libra, infelizmente, Gêmeos, Libras e o Camus. Quem não gosta do Camus, né? Essa é a pergunta. Cara, é foda mesmo. Foda. Agora eis a pergunta que eu vou fazer pra vocês. Agora eu, como convidado, vou voltar essa pergunta pra vocês. Entre o Milo e o Cardia. O Milo? Cara, pior que o Card é o do Lost in Canvas, né? Lost in Canvas. Um é do Lost in Canvas e outro é da clássica. Ah, cara, eu já velho, Lost in Canvas, velho. É, Lost in Canvas, não tem nem aqui como escolher, não escolher. E você? Rebatendo, ó. Então... Olha, como eu disse, né? Na época, quando eu era criança, eu odiava o Saga, né? Porque o Saga, eu achava assim, que ele que ele tinha que ter feito de outra forma e tal. E hoje eu entendo, assim, não querendo ser egocêntrico, né? Nem megalomaníaco, mas tipo assim, ele tinha um ponto de vista dele que é falar assim, a passividade leva à submissão. E ele achava que pra proteger a Terra tinha que sair matando todo mundo, inclusive os deuses, né? O bicho era doido, totalmente doido. O plano dele era genial. Vamos ser sinceros. O cara ia pegar a deusa Nike, que era a deusa da vitória, o escudo de Atena, que reflete qualquer ataque. Depois ele ia pegar Poseidon, com o ataque supremo, né? Que era o tridente. Ia pegar Hades, né? Que é onde ele ia ali ser o senhor do mundo dos mortos, né? Literalmente da morte. E depois ele ia atrás de Zeus. Isso na concepção dele, né? Ele ia conseguir fazer tudo isso. Mas, assim, o plano era brilhante, né? Uma outra coisa que eu queria só citar aqui pra vocês rapidinho, gente, é a questão que muita gente ignora, que a gente ignora, e às vezes até as pessoas esquecem, é sobre também a questão das armaduras terem vontade própria. Né, você vê que na saga clássica, a armadura de Câncer abandonou o Máscara da Morte, né? No final, a armadura de Gêmeos acabou, né, pelo menos no anime, acabou saindo do Saga, né? Porque ela própria sentiu, apesar do Saga estar sendo dominado, né, pelo Lemur, aquela história toda, né? Depois é que vieram dar uma justificativa por que ele ficou daquele jeito, a armadura saiu dele até ele voltar ao normal. Porque, querendo ou não,
houve uma explicação que eu achei fantástica, na qual fala assim, o critério de justiça muda de pessoa para pessoa. Aquilo que é justo para mim não é justo para você. Então, assim, o Máscara da Morte teve esse diálogo com o Doco. Ele falou, mestre ancião, por favor, o conceito de justiça muda. Então, gente, olha, é muito amplo, é um debate amplo, são análises muito aprofundadas, não é só a questão da animação, da porrada, do diálogo, da dublagem, tem uma questão também, uma questão de raciocínio, de identidade. Quando eu falo identidade, é da questão da identidade dos personagens, do ponto de vista de cada personagem, porque eles colocam assim, não é o ponto de vista do autor em si, ele coloca que o personagem tem aquela opinião sobre aquilo. Então exatamente. É maravilhoso, cara, é muito completo, é muito complexo também. Tá bom. Cara, isso aqui tá me dando ideia, vejo que você também tá gostando também do bate-papo, tá? Sim. Isso vai render conteúdo. Vamos parar aqui, vamos continuar depois? Fazer uma parte 2, que a gente pode até falar mais do Lost in Canvas, do Soul of Gold. O papo tá muito bom, velho. Pode ser. Podemos fazer uma parte 2, sim. O que você acha, Marcos Vinícius? Não, tudo bem, pessoal. Só me avisar com antecedência para eu poder me organizar, que minha vida aqui é muito corrida. Tranquilo. Mas, eu tô indo. Eu queria, antes de tudo, agradecer muito a vocês pelo convite. É isso, a gente quer que te agradeça. Eu tô muito feliz, sabe? É muito bom a gente poder encontrar com um pessoal assim que tem um gosto assim parecido, pra gente relembrar, entendeu? E até confabular essas questões que nós vivemos, né? A dificuldade que nós tivemos, que hoje ninguém sabe o que é dificuldade, né? Tem internet até na geladeira. Então, assim, a gente... Não, mas é fato. Tem geladeira com internet que você baixa lá a receita pra você ficar vendo. Então, nós, assim, um tinha que ir pra casa não sei de quem, o outro tinha que ficar entre olhar o irmão e não sei o quê. Tinha gente que ia pra casa do amigo, tinha gente que matava a aula, tinha gente que ia lá pro salão de beleza, igual tinha um coleguinha meu que ele não tinha televisão em casa, ele ia pro salão de beleza e ficava lá junto com as mulheres lá e pedia pra assistir o episódio, o bichinho ficava todo feliz lá quando ele assistia, quando deixava ele assistir. Então, assim, eu volto a dizer, assim, que é algo muito amplo, muito complexo. Eu vou até me comprometer a fazer uma revisão daquilo que eu já sei, né? E até estudar um pouco a mais, né? Entrar em contato com outros amigos meus que a gente até hoje troca ideia sobre essa questão de anime, para estar trazendo novos fatos, né? Novos pontos de vista. No próximo podcast a gente vem com mais convidados também, faz um podcast bacana. E a gente vem com mais tempo. Aí você agenda o seu tempo, nós aqui agendamos o tempo bacana, porque, cara, pelo papo aqui, esse podcast vai render, filho. Ia dar umas 2 horas fácil aqui. Pessoal, tem que compromisso agora, senão para do horário também, tu também, professor. Bora finalizar, bora lá, gente. Então, essa é a primeira parte. Mano. Galera, muito obrigado. Marcos, foi um prazer estar aqui contigo. Noob Wolf, cara, muito bom. Esse podcast aqui, eu não sabia que ia render tanto, mas quando o papo é bom e flui, quando a energia é boa, o que eu gostei foi da energia, né? E olha que eu tava meio assim, cada vez o Dico, né? Você sabe, né? Que eu tenho amor e ódio, eu pra vocês. Mas, cara, o interessante é isso, é quando você vê as conexões, as ideias se batem, quando você vê que o tema é amplo, Cabelo do Dico não é só Cabelo do Dico, não é só animação, é outras coisas, entendeu? Então, assim, agradeço vocês, então já deixa seu like, curte, compartilha, ok? Então, segue a gente aí. Obrigado a galera das plataformas de áudio também, né? Adia.com.br, esse é o nosso site. Marcos Vinícius, suas redes sociais e pra galera antes da gente ir embora. Bom, pior que eu nem me preparei para isso, pessoal, peço desculpas. Mas assim, eu tenho um canal bem bobinho, né, chamado Por Mil Caminhos, né, no YouTube e também no Kawaii, que é falando sobre lugares para visitar dentro do DF. Eu ainda não tive como sair para tá falando, né? Mas é mais sobre lugares para comer, beber. Mas eu vou estar também fazendo um apanhado maior sobre lugares que tenham cultura, como por exemplo teatros, museus, entre outras. E falando em museu e cultura, só um último aparatozinho para eu deixar vocês em paz. Que foi o seguinte: uma outra coisa interessante do Cavaleiros do Zodíaco é que eles também fizeram um apanhado cultural. Por exemplo, o movimento lá do pó de diamante, que todo mundo ficava zoando lá, né? Na realidade, aquilo é baseado no Balé Bolshoi e o Lago do Cisne. Vocês sabem disso, né? É baseado no Balé Bolshoi. Exatamente. Não sabia. É cultura também. E que da hora. Deixa pro próximo. Vamos comentar mais. Anota aí que você tem que anotar. Já deixa que no próximo a gente comenta mais. Isso aí.
Isso aí. Beleza? Valeu, gente. Até o É próximo. nóis. Um abraço pra vocês.